mundo mais uma vez se curva diante do Brasil. O líder no morticínio pela Covid inova no genocídio. O Supremo Tribunal Federal se vê obrigado a debater se é ou não possível matar em nome dos deuses, de Deus, de Jesus. O vírus já sabe e executa sua missão com perfeição quando chamado por seres aglomerados. Ele se espalha e mata. Mesmo assim, o ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, autorizou, liberou a aglomeração, os cânticos em templos, missas, cultos, num Brasil então já com mais de 330 mil mortos pela Covid. Por essa razão, o Supremo Tribunal, provocado por decisão contrária de Gilmar Mendes, debaterá o assunto em plenário nesta quarta-feira, amanhã. Destaque para a lamentável atuação do procurador Aras, de olho numa vaguinha no Supremo Tribunal e a favor da liberação no resumo das coisas das aglomerações. O Supremo debaterá, seja em nome de Jesus ou de que divino for, se é aceitável matar, além, claro, das habituais guerras santas da história da humanidade. Detalhe importante: o ministro Cássio Nunes Marques teve a família contaminada pela Covid e os pais internados até há pouco. E se preparem, Bolsonaro já prometeu aposentadoria de Marco Aurélio em julho e vem aí um outro ministro terrivelmente evangélico. Diante de fatos como esse, é inescapável não recordar relatos do Velho e do Novo Testamento. João 2,16 narra o único ato de Jesus usando da força física. Com um chicote feito de cordas, Jesus expulsa os vendilhões do templo, dizendo: "Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio." É impossível não recorrer a essa passagem da Bíblia quando se liga emissoras de rádio e de TV no Brasil, que é um Estado supostamente laico. Deveria ser laico segundo a Constituição. Nas TVs e rádios, bispos, bispas, padres, pastores, pastoras. Da qualidade de Valdemiro e seu feijão mágico, bispa Sônia, bispo Macedo, Infeliciano, Malafaia, etc. Como não lembrar do segundo mandamento, tão desrespeitado inclusive por tantos e tantos jogadores, astros e estrelas do futebol brasileiro? Não invocarás em vão o nome do Senhor, teu Deus. Proibido neste mandamento o uso em vão não só o nome de Deus, mas de Cristo, de Maria, de todos os santos. Por mais importante que seja o objetivo, esse é um mandamento: não usar o santo nome em vão. E não importa o motivo, pode ser um gol do Neymar na final da Copa do Mundo, a habitual voadora do Felipe Melo, o feijão mágico do Valdemiro ou o Gil no BBB. Eles e elas pecam diariamente contra o segundo mandamento das religiões que dizem crer. Bretas é juiz lavajatista no Rio, onde correm investigações de fatos graves em relação aos Bolsonaro. Bretas, como tantos outros, de olho em uma vaga no Supremo. Na Semana Santa, o juiz deu uma alisadinha em Bolsonaro. Tuitou Damares, aquela ministra, orando com Bolsonaro. Bretas, um juiz, finge ignorar a presença dos Bolsonaro em investigações no Rio de Janeiro. Habitual sepulcro caiado prega: Deus é fiel e justo. Amém. Bretas retuitou Damares, que indicava o Salmo 56, 4. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Por ora, nada. Bolsonaro está na presidência e Damares já anunciou ter Jesus muito próximo numa goiabeira. Eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba. João Calvino, um dos líderes da reforma protestante, alerta sobre o falso testemunho, a mentira, a calúnia.
Em 824 dias de governo, Bolsonaro já distorceu, falseou ou mentiu 2.693 vezes. Bolsonaro mantém o gabinete do ódio das fake news dentro do Palácio do Planalto e se diz cristão. Vale lembrar que ele foi batizado pelo pastor Everaldo, preso há 1 ano por corrupção. Everaldo e 2 filhos. Ainda a qualidade desses que se dizem cristãos, outra triste figura revelada por si mesma. Quer ver mais um besterol? Só mais um. Teologia da prosperidade. Isso nos Estados Unidos é lindo. Vem falar de teologia da prosperidade na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Vem falar. Sabe, deixa eu dizer um pouquinho da teologia da prosperidade. Sabe o que ela diz? E tem igreja no Brasil que segurou esse negócio com uma força que não é brincadeira. Sabe o que diz a teologia da prosperidade? Olha, querido, você está mal financeiramente? Você não tem fé. Isso é uma afronta, gente. Isso é uma afronta. Não, o que você pedir, Deus dá. Não, rapaz, você não tem porque você não tem fé. Você é um incrédulo. Isso é uma covardia. Jesus falou em Mateus 26:11, os pobres sempre tendes convosco. Jesus falou em Lucas 12:15, a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Eu vou desafiar você a assistir esses 2 programas e me dizer onde é que está o meu erro teológico sobre a teologia da prosperidade que eu prego e creio. Mais grave ainda, na Semana da Paixão de Cristo, o bispo dito cristão Malafaia tuitou em letras garrafais: Roberto Jefferson ensinando como se expulsa Satanás da igreja, kkkk. E Robertão Jefferson, presidente do PTB, figura central no centrão e na sustentação de Bolsonaro, entra em cena. Imaginem a escandalosa reação de militares e manchetes se na cena a seguir estivesse um esquerdista. Robertão já foi condenado, preso e depois indultado. Os conselhos que dá são criminosos. A linguagem e a encenação é uma coisa de bandido. E isso só foi retirado do ar pelo Twitter mais de 2 dias depois de publicado. Impressionante é ele ainda estar solto. Quero mostrar aos cristãos o kit anti-Satanás. O Satanás quer fechar a igreja para impor o comunismo no Brasil. Primeiro, 20 cristãos de uma igreja decididos precisam desse primeiro instrumento aqui, ó. Isso é uma balaclava. Então Satanás vai chegar. Vocês fecham a porta da igreja e todo mundo de balaclava. Tem que olhar o Satanás armado. Tem um Satanás armado? Esse imediatamente um irmão patriota bota fora de combate. A encenação com um revólver em punho e a frase um irmão patriota bota fora de combate. Quando tipos como esse sacam a expressão patriota, recorra-se à vacina recomendada pelo Dr. Samuel Johnson. O patriotismo é o último refúgio do canalha. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse é o bordão de Bolsonaro. Vejamos os resultados do Brasil acima de tudo nos últimos dias. Editorial de um dos mais importantes jornais do mundo, Washington Post. Bolsonaro já contribuiu muito com o agravamento da pandemia Covid-19 em seu próprio país e com a disseminação da variante brasileira pelo mundo. Conclui o post recomendando um remédio. Ele, Bolsonaro, não deve ter permissão para destruir uma das maiores democracias do mundo. Bíblia do mercado financeiro, o Financial Times publicou um editorial.
Título do editorial no sábado da Malhação de Judas: Bolsonaro está mais isolado do que nunca. No editorial, descrita e criticada duramente a atuação de Bolsonaro na pandemia, e dito: as Forças Armadas não são a única instituição perdendo a paciência com Bolsonaro. Haverá outro acerto de contas pelo Congresso em um futuro não muito distante para ver se ele se tornou mais descartável do que agora. Editorial do Guardian, grande jornal inglês, nesta segunda-feira. Jair Bolsonaro perigoso para o Brasil e para o mundo. O pesadelo se tornou ainda pior na realidade. Na Folha de São Paulo da Sexta-feira Santa, outro tema nada santo. Sobre o encontro em dezembro de 2019 de pessoas ligadas a Adriano com assessores de Flávio Bolsonaro. Então esteve interrompida a escuta telefônica legal de Adriano e pessoas ligadas a ele. Márcia Aguiar, mulher do Queiroz, e Luiz Boto Maia, advogado de Flávio Bolsonaro, se encontraram com a mãe de Adriano. A mãe de Adriano, Raimunda Veras Magalhães, ex-assessora de Flávio. Encontro nos dias 3 e 4 de dezembro. 2 meses depois, a 9 de fevereiro, Adriano foi morto no interior da Bahia. Já no último dia 20, foi executado a tiros o sargento PM Luiz Carlos Felipe Martins, o Orelha, sargento PM, parceiro de Adriano. Morto em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, 2 dias antes dele ser preso. O sargento Luiz Carlos, o Orelha, seria preso por ter tentado se desfazer de bens do ex-chefe, o capitão miliciano Adriano da Nóbrega. O miliciano Adriano, já condecorado por Flávio Bolsonaro e homenageado pelo então deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Adriano morto a tiros, agora morto a tiros o Orelha. Antes deles, o traficante de Acari, Rio, Jorge Luiz dos Santos. A 4 de julho de 95, Jorge Luiz assaltou Bolsonaro. Levou sua moto Honda e a pistola Glock. Em 4 de março do ano seguinte, Jorge Luiz foi preso. Amanheceu morto, enforcado. Para a perícia foi suicídio, com nó que fuzileiros aprendem na Marinha. No enterro, Márcia, mulher de Jorge Luiz, e a mãe dela, Teresa Friges de Lacerda. No enterro, a viúva Márcia disse: Jorge Luiz jamais foi fuzileiro ou serviu ao exército. Como ele fez aquele nó da forca? 1 mês depois, Márcia e a mãe foram encontradas, mortas a tiros e largadas às margens da rodovia Dutra. No programa Roda Viva, em 2018, Bolsonaro explicou o destino do assaltante. Por coincidência, né, o dono da favela lá de Acari, onde foi pego lá, estava lá, ele apareceu morto um tempo depois, rápido. Não batei em ninguém, nem fui atrás de ninguém, mas aconteceu. Impressiona o azar que Bolsonaro e família dão para alguns dos que deles se acercam, seja qual for o motivo. O Brasil, por exemplo, 57 milhões votaram em Bolsonaro. Os contaminados pela Covid já são mais de 13 milhões. E o Brasil vive nesse momento outra grande tragédia mal percebida pelos palácios e coberturas: a grande fome. 19 milhões de brasileiros estão passando fome total. Informa a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. 116 milhões e 800 mil brasileiros estão vivendo com insegurança alimentar. Leia-se: alimentação escassa e esporádica em 55,2% das moradias brasileiras. Em 2020, a inflação para os brasileiros de baixa renda foi quase 3 vezes maior do que a para os brasileiros ricos.
E nos últimos 6 meses triplicou o número de brasileiros que vivem na pobreza. Vejam São Paulo, que tanto deve a pessoas como o padre Júlio Lancelotti. Chegando a 335 mil mortos pela Covid. Médicos, enfermeiras, enfermeiros, pessoal da saúde do SUS têm sido imprescindíveis, heróicos. Mas não esqueçamos, anos depois, o que tem a dizer hoje tantos dos médicos e suas associações sobre a reação que tiveram à chegada dos médicos cubanos. Médicos cubanos que atenderam a mais de 60 milhões de pessoas. Milhões nunca tinham visto sequer um jaleco branco. Reflitam sobre aquela reação e consequências. Como estaríamos em meio a essa terrível pandemia se os médicos cubanos não tivessem sido enxotados por tanta ferocidade e ignorância? Batinga, distrito de Itanhem, Bahia, menos de 3 mil habitantes. Por favor, vejam, ouçam com atenção como o Brasil profundo se despediu dos médicos cubanos e entendamos de vez como e onde vivemos. O que mais se pode dizer?